Meus irmãos e irmãs da Regional 3, a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Um prazer imenso poder estar aqui com os irmãos hoje. Quem de vocês tem medo de alguma coisa? Maurício tem medo, Maurício? Eu também tenho medo. Quem tem medo de escuro? Quem tem medo de ficar desempregado? Quem tem medo de ficar sozinho, na solidão? Quem tem medo de barata? Minha esposa também tem medo de barata. Quem tem medo de pessoas estranhas? Quem tem medo de ficar à noite acordado com medo de ladrão? Conheci um irmão que não dormia à noite. Ele sempre ficava olhando na janela e a percepção que ele tinha é que alguma pessoa estava entrando em sua casa. Medo. Muitos medos. O mundo está complicado, né? Hoje eu fui para uma reunião e no meio da reunião um dos nossos executivos desmaiou no meu braço, literalmente. Ele desmaiou. Eu socorri, liguei para o SAMU demorou, coloquei ele no meu carro, corri até o hospital, passei o dia no hospital, no meio do caminho. Um bate-papo com ele, ele já estava voltando ao normal, e ele falou para mim: eu tenho medo de morrer. Medo de morrer. Quem tem medo de morrer? Medo da morte. Medo de viajar de avião, eu. Medo de turbulência. O pastor da regional tem medo de viajar de avião também. Eu também tenho muito medo. Quando eu viajo com ele, ele segura na minha mão, eu seguro na dele. A gente vai orando. São muitos medos e tremores e terrores. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de medo. Gente que tem medo de sair na rua, gente que tem medo de andar de carro, gente que tem medo de atravessar a rua. Gente que tem medo de ir trabalhar, gente que tem medo de ser assaltado, sequestro relâmpago, gente que tem medo de perder o filho para as drogas, gente que tem medo de se perder enquanto caminha. Medo de guerra, medo das guerras. São muitas guerras. O mundo em colapso. Você vai para trabalhar e não sabe se volta. Eu falei para minha esposa, hoje eu fui planejado para fazer uma reunião. Passei o dia no hospital. Nós temos os nossos medos, as nossas angústias. E eu quero debruçar o meu coração com vocês aqui, lendo o livro de João, capítulo 14, versículo 16 ao versículo 20. Eu peço que vocês acompanhem o texto na versão que vocês têm em mãos. Capítulo 14 de João, versos 16 ao 20. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Jesus disse no capítulo 16 que o chefe deste mundo sem Deus está prestes a atacar. Do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus tem uma conversa tenebrosa com seus discípulos. Não é mais um encontro de festa, de risos e abraços, mas de despertamento espiritual, atenção na situação local, aos perigos que estavam por vir. Jesus, ele para ter uma conversa madura com seus discípulos. Se você ler o capítulo 14, você precisa entender o capítulo 13, e assim também o capítulo 16, o capítulo 15 e o capítulo 17. Rapidinho, nós vamos passar por esses capítulos. Entender que tipo de conversa que Jesus está tendo com seus discípulos aqui. Essa conversa mais profunda. Essa conversa de análise situacional. Profundidade de perigo, ameaças. Momento de preocupação. Momento de recalcular a rota, repensar sobre a vida, analisar o contexto, olhar fora da caixa, observar o que está acontecendo. Aquela conversa de que a vida não é só comer pão e beber vinho. Aquela conversa de que a vida não é só festa. Aquela conversa de que precisamos ficar atentos. Responsabilidade espiritual. Identificando os perigos e as ameaças. Jesus traz os discípulos para este ambiente. Do capítulo 13 ao capítulo de número 17. A igreja estava sofrendo uma perseguição muito severa. Jesus tem essa conversa que o inimigo está próximo. Soldados estão planejando capturar Jesus. Está chegando o momento da cruz, o momento do sofrimento, o momento da perseguição. O tempo de caçar discípulos. Caçar com espada. Prender pessoas. É um momento complexo, um momento de medo. Capítulo 13 ao capítulo 17 é um momento de coração perturbado. Eu fico imaginando os discípulos sentados com Jesus e ouvindo essas conversas de que o tempo de sua partida está próximo. Após a ceia, o diabo havia iludido o coração de Judas para trair o mestre, conforme capítulo 13, versículo 2. O diabo já está persuadindo. O plano já está se encaixando. E exatamente neste momento é que Jesus, ele anuncia a sua partida. Imagina você um dos discípulos, como é bom andar ao lado de Jesus. Andar ao lado de Jesus, acordar com Jesus, dormir com Jesus, comer com Jesus. Um momento de segurança. Prazer e alegria. Pescar com Jesus. Ir ao pesqueiro e Jesus falar, joga a rede do outro lado. E ali você vê uma prosperidade. De ver pessoas enxergando, pessoas sendo ressuscitadas. Caminhar com Jesus é maravilhoso. E dormir naquela esperança, o que ele vai fazer amanhã? Com aquela ansiedade. Amanhã será mais um dia, caminhando ao lado de Jesus. O
que ele vai multiplicar amanhã? O que ele vai fazer amanhã? Porque a cada dia ele nos surpreende. Cada dia ele faz algo maravilhoso. Cada dia ele mexe com a gente. Ele mexe com a nossa estrutura. Ele mexe com a nossa razão, com a nossa emoção. É bom estar com Jesus. Chega um momento que Jesus fala, agora eu vou embora. E se Jesus fala, eu vou embora, no momento do casamento, ele multiplica água em vinho, e a festa está pegando fogo, está muita alegria ali, e eu vou embora neste momento de alegria, talvez não tenha essa percepção, mas eu estou indo embora neste momento de perseguição e sofrimento. A nossa cabeça está em risco. A nossa vida está em perigo. A vida dos nossos familiares. Seremos caçados. E agora ele fala que vai embora. Soldados estavam prontos para prender Jesus. No capítulo 13, versículo 33, Jesus anuncia a sua partida. Momento de medo, muito medo. Existia trevas ali. A gente, às vezes, não compreende esse mundo espiritual. Nós vemos as coisas ao olho nu. Nós saímos por aí, nós vamos trabalhar e a gente não vê a guerra espiritual que existe. E a Bíblia fala sobre isso. Uma guerra espiritual. A gente, às vezes, não tem a percepção do inimigo chegando perto, tentando bagunçar, tentando levar seu filho embora, tentando destruir o seu casamento, tentando prejudicar a sua fé, tentando tirar a sua visão da espiritualidade, da vida com Deus, a sua família do centro da palavra. Às vezes a gente não enxerga isso, porque nós estamos habitolados com um monte de coisas, um monte de informações, meia hora no celular, um turbilhão de informações. Está todo mundo falando, está todo mundo gritando. E a gente não para poder compreender o que está acontecendo. Essa conversa do capítulo 13 ao capítulo 17 é uma conversa muito importante, porque nos faz parar aquilo que nós estamos fazendo para entender a complexidade das coisas que nós estamos vivendo. Na nossa época também não é diferente. Que o Senhor Espírito Santo abra os nossos olhos e nos dê a sensibilidade exata para que possamos compreender, para que possamos entender que não é brincadeira, o negócio está feio e nós precisamos viver com Jesus Cristo. Eu vou falar outras coisas aqui, provavelmente você vai esquecer. Mas se você esquecer das coisas que eu vou falar, eu peço que você apenas grave uma frase que eu entendo, que é exatamente aqui o contexto ou o resumo do capítulo 13 ao capítulo 17. Se fosse para a gente resumir capítulo 13 ao capítulo 17, a gente resumiria nessa frase. O mundo provoca medo. A fé madura em Cristo afasta o medo e me aproxima do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? O mundo provoca medo. A fé madura em Cristo afasta o medo e me aproxima do Espírito Santo. E a grande pergunta que não se cala aqui neste texto, depois do anúncio de Jesus, depois que Jesus fala que vai embora, e eles estão com este problema aí. A grande pergunta que os discípulos provavelmente vão fazer em seus corações, e talvez eu faria, se eu estivesse no lugar deles, é a seguinte pergunta: o que fazer quando o chefe deste mundo sem Deus atacar? O que fazer quando o inimigo perturbar a cabeça do meu filho lá na escola? O que fazer quando o inimigo tentar destruir o meu casamento?
quando o inimigo perturbar a minha mente, quando o inimigo tentar romper a minha integridade? O que fazer com o medo que eu tenho do futuro? Medo de guerra. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem gente que tem medo do comunismo, tem gente que tem medo do capitalismo. A gente está com medo de um monte de coisas. E o que fazer quando o inimigo vir perto de você? Quando ele bater na sua porta e às vezes entrar na sua casa, te ameaçar, abalar o seu coração, abalar a sua vida, a sua estrutura. O que fazer? Jesus vai embora, e agora? O que nós devemos fazer? Há uma perseguição muito grande. Primeiro lugar, capítulo 13, versículos 34 e 35. Capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós. E também uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em qual contexto Jesus está pedindo para a gente amar uns aos outros? Em qual contexto? Jesus está chamando os discípulos e falando para os discípulos: vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam viver como igreja unida, vocês precisam dar as mãos. Não há momento de divisão, mas de unidade. Em qual momento? Momento de perseguição, momento de luta. O inimigo está furioso. O que fazer? Unidade. É no abraço do irmão que às vezes o medo vai embora. É na oração mútua com um grupo de pessoas que às vezes o seu medo vai embora, que o seu coração se alegra. É num culto com os irmãos, é vivendo na integralidade da espiritualidade mútua, no abraço comunitário, num lugar, num ambiente onde Deus nos colocou. Como nós vamos vencer o inimigo? Unidos, confessando os nossos medos uns aos outros, confessando os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas dificuldades, pedindo ajuda, chamando um grupo de irmãos para orar na nossa casa, pedindo para um irmão mais experiente aconselhar os nossos filhos, fazer parte de um grupo de desenvolvimento dentro de uma relação dentro do casamento, pedir ajuda, aconselhamento, junto com pessoas, grudado com pessoas. Jesus, Ele não quer a sua igreja dispersa. Jesus, Ele não quer a sua igreja desunida. O inimigo está furioso contra a igreja. Precisamos viver a unidade do corpo de Cristo. Jesus nos chamou para a unidade, para a comunhão. É na comunhão que há santificação, é na comunhão que há avivamento, é na comunhão que há perdão, é na comunhão que o medo vai embora. É na comunhão que você acorda no outro dia e fala: não tenho mais medo, eu vou trabalhar. E se eu perder o meu emprego, Deus vai cuidar de mim, porque eu faço parte de uma comunidade que me abraça. Eu faço parte de uma comunidade que se importa, que está comigo e que me ajuda. Que o Espírito Santo possa nos ajudar nesse desenvolvimento comunitário, de vida dedicada à unidade, no partir do pão e na comunhão, diante de qualquer calamidade. Eu quero que você compreenda que eu sou o seu irmão e eu estou aqui para te ajudar naquilo que for preciso, e o dia que eu estiver precisando, você também dará o seu abraço
o seu acolhimento, a sua casa, a sua geladeira, a sua criptomoeda. Porque o pão é nosso e o Pai é nosso. E é por causa do pão que é nosso e do Pai que é nosso que nós somos a comunidade do Deus vivo que consegue sobreviver em dias de dificuldade, porque o Espírito Santo de Deus habita na comunidade unida. O que fazer quando o chefe deste mundo sem Deus atacar? Segundo lugar, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não permitam que o inimigo os aflija, creiam em Jesus. Creiam em Jesus. E aqui a gente tem que aprender com os nossos avós, com os nossos irmãos, que passaram por esta vida sem nenhum suplemento, sem tecnologia, sem globalização, sem geladeira para manter a carne ali fresquinha, sem máquina de lavar, sem carro com roda de liga leve, ar-condicionado. Os nossos irmãos que caminharam sem nenhum recurso, somente em oração, e muitos criaram filhos e netos. As histórias das avós tiveram seus filhos no curral, com uma parteira, no meio de porcos. Os filhos cresceram, Deus cuidou, Deus deu saúde, Deus fortaleceu, a família sobreviveu, a igreja cresceu. Hoje a igreja está aqui, porque um povo lá atrás confiou em Jesus. Menos debate na internet e mais confiança em Jesus. Menos briga de partidarismo e mais confiança em Jesus. Menos confiança no mundo. E uma vida totalmente dedicada à pessoa bendita de Jesus. Está todo mundo reclamando de tudo. Você vai no mercado, na fila do pão, está todo mundo reclamando de alguma coisa. E a gente entra na onda. A gente reclama de tudo. Está tudo caro. Está complicado. Tem corrupção. E a gente fala com todo mundo isso, a gente decora tudo, a gente lê as matérias. A gente lê todo mundo, a gente entende de tudo, só que a gente esquece de compreender quem é Jesus e entender qual que é o projeto dele na nossa vida e saber que mesmo diante de qualquer perseguição, mesmo diante de qualquer calamidade pública, ele está e ele habita em você. O inimigo nos odeia. O inimigo não gosta da gente. E parece que tem muitas igrejas que são amigas do mundo, né? O Neymar é crente. Tem um monte de gente aí que é crente. Os famosos são crentes. É meio que na moda. É o mercado gospel. É o pastor da moda. É o profeta da moda. É tudo relevante. E o mundo gosta dessas coisas. A mídia gosta. Mas a verdadeira igreja, o mundo odeia. A gente não vive como o mundo vive. Nós buscamos o Espírito Santo para viver como Jesus quer, não como o mundo está querendo. Por isso o mundo nos odeia. E Jesus disse isso para os discípulos, capítulo 15, versículo 18. Jesus fala que o mundo odiou a ele também. Ele foi odiado pelo mundo. E da mesma forma, nós também seremos odiados pelo mundo. Mas todas as vezes que o mundo tentar te jogar de escanteio, todas as vezes
que o mundo não te aceitar, todas as vezes que você for prejudicado pelo mundo, compreenda, Jesus decidiu caminhar com você. Jesus decidiu estar ao seu lado. É a maior riqueza que nós temos. Nada se compara ao poder estar com Jesus todos os dias. Nada se compara. Nem presidente de direita, nem presidente de esquerda, nem A e nem B, nenhuma riqueza deste mundo se compara com a presença maravilhosa do Deus vivo. Jesus caminha com você. O que fazer quando o chefe deste mundo sem Deus atacar? Terceiro, está lá no capítulo 14, os versos 16 ao verso 17, capítulo 14, 16 ao 17. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Lembra que Jesus falou, vou embora? Os discípulos estão perplexos, estão abatidos, preocupados, porque se Jesus vai embora, nós estamos com quem? Nós estamos na mão de quem? Se Jesus não está mais aqui, quem é que está conosco? Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós, quem? A igreja. A igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja que foi lavada e remida. A igreja, é você. Você que ninguém dá nada para você. Ninguém que fala o seu nome lá na empresa onde você trabalha. Você que não tem diploma, que não tem casa própria. Você que é abandonado pelo mundo. Ou você que tem casa própria, ou você que tem diploma. Todos nós fomos chamados por Deus para viver com Ele eternamente. Para você, Ele deu o Espírito Santo. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O Espírito Santo está aí em você. Isso é o maior anúncio da Assembleia de Deus, da Igreja Pentecostal. O Espírito Santo está aqui. Isso é a maior alegria da igreja. Será a motivação pela qual os nossos irmãos andavam desempregados, sem comida dentro de casa, sem sapato para colocar no pé, mas com alegria no rosto, porque eles clamavam, o Espírito Santo de Deus está aqui. Eles acreditavam nisso. E eles viveram a partir desta promessa. Eles experimentaram o Espírito Santo. Eles trabalharam na virtude do Espírito Santo. Eles comiam, bebiam, acordavam, faziam qualquer tipo de coisa, sabendo que o Espírito Santo habitava neles. O Espírito Santo habita em nós. E a partir que Jesus anuncia isso, talvez uma pergunta que viria dos discípulos, eu faria se estivesse no lugar deles. A pergunta é: o que o Espírito Santo fará quando o chefe deste mundo sem Deus atacar? Ok, o Espírito Santo virá. Mas os soldados estão aí. A coisa está ficando feia. Isso aqui não é brincadeira, não. Não é série da Netflix, é realidade. As pessoas estão sendo presas, as pessoas estão morrendo. O que o Espírito Santo fará? Quando o Deus deste século, sem Deus, atacar? Primeiro, o Espírito Santo revelará em nós que não estamos sozinhos. Capítulo 14, versículo de número 20. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
É esse reconhecimento que nos tira do quarto escuro. É este reconhecimento do Espírito Santo que quando está te dando aquela depressão, quando está te dando aquela tristeza, é este reconhecimento que quando você dobra o seu joelho, você clama o Espírito Santo vem sobre você. Independente do momento crítico que você está passando, o Espírito Santo vem, e ele vem com muita força, e ele te levanta dali, mesmo com lágrimas, você ganha força para trabalhar, você ganha força para poder lavar a sua roupa, para poder fazer a comida do seu marido, para poder trabalhar e trazer alimento para dentro da sua casa, você vence a enfermidade, ou às vezes você morre doente, mas você morre no poder do Espírito Santo de Deus, que habita em você, e estará com você todos os dias. Esta certeza. Então, o dia mais triste da sua vida, o dia que você estiver com maior medo, passando numa situação muito complicada, independente se você está no templo da Assembleia de Deus ou na Avenida Paulista, você pode estar tomando banho ou dentro do metrô. Você pode estar conduzindo uma máquina ou lavando a sua calçada. O dia que bater a tristeza no seu coração, clame ao Senhor, Espírito Santo, Ele habita em você, Ele é socorro bem presente no dia da angústia. O que mais o Espírito Santo fará quando o chefe deste mundo sem Deus atacar? Capítulo 14, versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho feito. O Espírito Santo dará entendimento. Às vezes a gente até esquece que tem o Espírito Santo. A prova disso é que a gente sai por aí fazendo um monte de coisas absurdas. Tomamos as nossas próprias decisões. É numa fechada de trânsito, parece que surge o velho homem e a gente esquece do Espírito Santo, já quer abrir o carro, quer ir bater boca na esquina. É numa discussão dentro de casa com a esposa, com o marido. É no momento de conversar, de educar um filho. Tem hora que a gente se perde, a gente sai da linha, a gente perde o entendimento. Mas que Deus nos faça lembrar que o Espírito Santo nos dará entendimento de tudo. Enquanto nós estamos vivendo, diante de qualquer dificuldade, o Espírito Santo de Deus nos dará entendimento de tudo, porque a sua palavra habita em nós. A palavra da verdade é poderosa para controlar as nossas emoções. A palavra da verdade é poderosa para tornear as nossas decisões. Nos ajuda a planejar a vida. Nos ajuda a apaziguar uma briga. Nos ajuda a conduzir um problema. Às vezes eu recebo um e-mail complexo da empresa, eu falo, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora aqui? Eu começo a escrever algumas coisas lá, e eu escrevo, e antes de enviar o e-mail eu falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Estou perdido. Eu falo, Senhor Espírito Santo, me ajuda a escrever o e-mail. Isso aí eu acho que era antigamente, né? Porque agora você vai lá na inteligência artificial e ele já te dá a resposta do e-mail. Olha o quão mundano nós vamos nos tornando. Nenhum problema para quem utiliza a inteligência artificial, que é muito boa. Mas um grande problema para quem tem esta ruptura de uma vida amigável, uma vida próxima com o Senhor Espírito Santo, para consultá-lo num momento muito difícil, num momento de perplexidade. O Espírito Santo dará entendimento, sabedoria, análise.
Um dos grandes problemas dos brasileiros é a interpretação de texto. A gente arruma briga com um monte de gente por causa de interpretação. A pessoa escreve algo no WhatsApp para você, você já lê de um jeito, entende daquele jeito e já devolve para a pessoa. A gente não respira mais, a gente não para mais, a gente não lê mais o contexto que a pessoa está passando. Aí ele me mandou isso, provavelmente está num dia ruim. Só tem uma vida equilibrada, só tem a emoção equilibrada, só tem uma vida totalmente alinhada, planejada, uma vida sábia. Quem tem comunhão com o Espírito Santo todos os dias, com ele conversa, com ele pede ajuda, para ele pede socorro. Só através do Espírito Santo. O que fazer quando o chefe deste mundo sem Deus atacar? O que fazer? O que eu devo fazer? Eu sei o que o Espírito Santo fará. Eu sei o que Deus fará, o que Jesus fará. E o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu sei o que Deus está atuando na minha vida. Eu sei que o Espírito Santo está atuando em mim. E qual deve ser a minha resposta, a minha proatividade, como eu devo viver. Vamos para a oração de Jesus no capítulo 17. Do versículo 17 ao versículo 19. Eu penso que a oração de Jesus se resume dos versos 17 aos versos 19. Capítulo 17, 18 e 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia, santificar as nossas vidas na palavra da verdade. Nós estamos vivendo dias de igrejas cheias, de pessoas vazias de Bíblia. O Hardel Hendricks disse que a Bíblia, ela pode te apartar do pecado, mas o pecado também pode te apartar da Bíblia. O mesmo Hardel Hendricks diz que Bíblias empoeiradas resultam a vidas sujas. Quer vencer o inimigo? Quer ter resistência no dia mau? Quer ter uma vida espiritual ouvindo o chamado de Jesus? Ouvindo os conselhos do Espírito Santo? O caminho fiel é através da palavra. Mergulhe na palavra. Leia a Bíblia todos os dias. Busque este alimento antes de ir para o trabalho, na hora do almoço. Coloque para ouvir no carro, na academia, na esteira, correndo na rua, lavando roupa, na palavra da verdade. Não são nos hinos antibíblicos. Não é no louvor da parede preta. Não é na adoração do mercado gospel, dos famosos. É na palavra da verdade. É ouvir as Escrituras. É caminhar nas Escrituras. Porque no dia da maior dificuldade, a Bíblia Sagrada será o grande endereço para a sua verdadeira decisão, para a sua verdadeira posição, para o seu equilíbrio, para a sua responsabilidade, para uma vida ativa, um pensamento lógico, um coração sábio, de oração, de palavra, de santificação, no poder do Espírito Santo, dizendo não para o inimigo e dizendo o seguinte: eu não tenho mais medo, porque Jesus está aqui comigo, a sua palavra é o meu alimento. Recentemente uma jovem me procurou, há uns 2 anos atrás. Sua mãe conversou comigo e falou: pastor, a menina não sai do quarto, está vivendo um momento muito difícil, muito complexo.
Ela trouxe a menina, a gente começou a bater um papo. A menina vivia numa depressão profunda. E nós usamos todos os recursos. A igreja não proíbe. Se você puder pagar um psicólogo, tem bons psicólogos nas nossas igrejas. Mas é sempre bom um conselho bíblico. E eu falei para aquela jovem, há 2 anos atrás, eu falei, clame ao Espírito Santo todo dia, o dia que bater essa solidão, essa preocupação. E também quero desafiá-la a ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias, com o joelho no chão, falando, vem Espírito Santo, não está dando desse jeito. Vem Espírito Santo, eu estou me sentindo muito ruim, com desejos ruins. Meu coração está partido, eu estou envolvida num negócio tão ruim, ninguém consegue me tirar daqui. Vem, Espírito Santo. E eu falei para ela, clame Espírito Santo todos os dias e leia a palavra. Mês passado, ela me encontrou e falou, pastor, eu consegui sair do quarto, enquanto eu estava no quarto, eu comecei a clamar o Espírito Santo. O Espírito Santo me orientou para estudar também. Estudei. Terminei minha faculdade, que eu tinha trancado. Consegui um emprego no banco. E todos os dias, pastor, lá no banco, eu chamo o Espírito Santo e leio a Bíblia. E ela falou, Deus tem sido fiel comigo. Quando o chefe deste mundo sem Deus te atacar, lembre do ensinamento de Jesus nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. O mundo provoca medo. A fé madura em Cristo afasta o medo e me aproxima do Espírito Santo de Deus. Depois de ler esses capítulos, eu fiz uma oração, porque eu tenho muito medo. Eu não só tenho medo de avião. De madrugada, às vezes eu acordo, vou no quarto dos meus filhos, eu falo, Senhor, guarda os meus filhos. Esses dias eu troquei o meu filho mais novo de escola. E todos os dias dentro do carro eu chamo o meu filho para orar. Filho, vamos orar. Comprei um livro para ele. Ele começou a ler o livro. No batismo que teve agora, eu levei ele na fila daquele monte de jovens se batizando, e ele viu a amiguinha dele indo para o batismo, e ele começou a chorar. E eu chorei do lado dele. E é uma alegria do meu coração, é ver o Espírito Santo falando com meu filho, tocando no meu filho, trazendo ele para a igreja, fortalecendo a vida dele. E na minha oração eu falei, Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor Espírito Santo, me ajude a ser um marido fiel, ajuda minha esposa, ajuda minha casa, me livre do mal, retire de mim o medo. Eu fiz essa oração e te convido a fazer essa mesma oração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.